Neemias 6. Ora, sucedeu que, quando Sambalate e Tobias e Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos, ouviram que eu havia edificado a muralha, e que não havia feito fenda, embora naquele tempo não se tivesse posto as portas nos portões, que Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, reunamo-nos em algumas aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. E enviei-lhes mensageiros, dizendo: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixo e desço até vós? Todavia, dessa forma, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: É relatado entre os pagãos e Gesem disse que tu e os judeus pensam em se rebelar. Por esta causa tu edificas a muralha, para que possas ser o seu rei, segundo estas palavras. E tu também indicaste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Há um rei em Judá. E agora isto será relatado ao rei, segundo estas palavras. Vem, portanto, agora e consultemos juntamente. Então mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu as inventas do teu próprio coração, porque todos eles nos fizeram temerosos, dizendo: As suas mãos serão enfraquecidas da obra, para que ela não seja feita. Agora, portanto, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Depois eu fui à casa de Semaías, o filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava recluso, e ele disse: Reunamo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque eles virão te matar. Sim, à noite virão matar-te. E eu disse: Deveria um homem como eu fugir? E quem há que, sendo como eu sou, entraria no templo para salvar a sua vida? Eu não entrarei. E eis que eu recebi de Deus. E eis que eu percebi que Deus não lhe havia mandado, mas que ele pronunciava esta profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate lhes haviam contratado. Para isso, ele foi contratado, para que eu ficasse temeroso, e assim fizesse e pecasse, e para que pudessem ter assunto para um mau relato, para que eles pudessem me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e da profetisa Noadias e do restante dos profetas que quiseram me atemorizar. Assim foi terminada a muralha no 25º dia do mês de Elu, e em 52 dias. E sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam junto a nós, ficaram muito desanimados aos seus próprios olhos, porque perceberam que esta obra fora feita pelo nosso Deus. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porquanto havia muitos em Judá aliados a ele, porque ele era genro de Secanias, o filho Ará. E o seu filho Joanã havia tomado a filha de Mesulão, o filho de Berequias. Eles também relataram as suas boas obras diante de mim, e profetizaram e proferiram as minhas palavras a ele. E Tobias enviava cartas para me atemorizar. Neemias 7. Ora, sucedeu quando a muralha estava edificada, e eu tinha posto as portas, e os porteiros, e os cantores, e os levitas estavam indicados, que eu dei ao meu irmão Hanani e Ananias, o governante do palácio, incumbência sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temia a Deus mais do que muitos.
E eu lhes disse: não deixes que os portões de Jerusalém sejam abertos até que o sol esteja quente. E enquanto eles estiverem ali de pé, que fechem as portas e travem-nas com barras, e indiquem guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um da sua guarda, e cada um para estar na frente da sua casa. Ora, a cidade era extensa e grande, mas o povo nela era pouco, e as casas não estavam edificadas. E o meu Deus pôs no meu coração de reunir-me com os nobres e os governantes e o povo, para que eles pudessem ser considerados por genealogia. E achei um registro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele achei escrito: estes são os filhos da província que saíram do cativeiro, daqueles que haviam sido levados, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo. E retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, que vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. O número, refiro-me, dos homens do povo de Israel era esse: os filhos de Parós, 2.162, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibeão, 95, os homens de Belém e de Netofa, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavete, 42, os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743, os homens de Ramá e Gebá, 621, os homens de Miquimás, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens doutra Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Harim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Hadid e Ono, 721, os filhos de Senaa, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Harim, 1.017, os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel e os filhos de Rodevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138, os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queiros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Nefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Razebaim, os filhos de Amon, todos os netineus, os filhos dos servos de Salomão eram 392, e estes foram os que subiram
de Tel-Melá, Tel, Harsá, Querube, Adom e Imer. Mas eles não conseguiram apresentar a casa do seu pai, nem a sua semente, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, e dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou das filhas de Barzilai o Gileadita como esposa, e foi chamado segundo o seu nome. Estes buscaram o seu registro entre aqueles que foram considerados pela genealogia, mas não foram achados. Por isso foram eles como imundos e excluídos do sacerdócio. E o Tirsata disse-lhes para que eles não comessem das coisas santíssimas, até que ali se pusesse de pé um sacerdote com Urim e com Tumim. E toda a congregação junta eram de 42.360, fora os servos e as suas servas, dos quais havia 7.337, e eles tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, as suas mulas 245, seus camelos 435 e 6.720 jumentos. E alguns dos chefes dos quais doaram para a obra. O Tirsata deu ao tesouro 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais, e alguns dos chefes dos pais doaram ao tesouro da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 libras de prata. E aquilo que o restante do povo doou foi 20.000 dáricos de ouro e 2.000 libras de prata, e 67 vestes sacerdotais. Assim, os sacerdotes e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo o Israel habitaram nas suas cidades. E quando o 7º mês chegou, os filhos de Israel estavam nas suas cidades. Neemias 8. E todo o povo se reuniu como um só homem, na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento. No primeiro dia do 7º mês, ele leu a lei. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E ele leu a lei diante da rua, que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres e daqueles que conseguiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito, e ao seu lado pôs-se em pé à sua direita Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, Zacarias e Mesolão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E abrindo-o todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, erguendo as suas mãos. E eles curvaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Hodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Delaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim, eles liam o livro da lei de Deus
distintamente e davam sentido e faziam com que eles entendessem a leitura. E Neemias, que é o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem prantieis, porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Então lhes disse: Segui o vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura, e enviai porções para aqueles que nada foi preparado, porque este dia é santo ao nosso Senhor. Nem estejais contritos, porquanto a alegria do Senhor é a vossa força. Assim, os levitas silenciaram todo o povo, dizendo: Retenhais a vossa paz, porque o dia é santo. Tampouco fiqueis angustiados. E todo o povo seguiu seu caminho para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande júbilo. Porque eles haviam entendido as palavras que lhe foram declaradas. E no segundo dia foram reunidos os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdra, o escriba, a saber, para entenderem as palavras da lei. E eles acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por Moisés que os filhos de Israel deveriam habitar em tendas na festa do 7º mês, e que eles deveriam publicar e proclamar em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí para o monte, e apanhai ramos de oliveira, e ramos de pinheiro, e ramos de murtas, e ramos de palmeira, e ramos de árvores espessas, para fazer tendas, como está escrito. Assim o povo saiu e os trouxeram, e fizeram para si tendas, cada um sobre o teto da sua casa. E nos seus átrios, e nos átrios da casa de Deus, e na rua do portão da água, e na rua do portão de Efraim, e toda a congregação daqueles que tinham voltado do cativeiro, fez tendas e se assentou debaixo das tendas, porque não tinham feito assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Além disso, dia após dia, do primeiro dia até o último dia, ele lia o livro da lei de Deus. E eles guardaram a festa dos 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, de acordo com o costume. Neemias 9. Ora, no 24º dia deste mês, os filhos de Israel estavam reunidos em jejum, e com roupas de saco, e terra sobre eles. E a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais. E eles se puseram em pé no seu caminho e leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte eles confessaram e adoraram o Senhor seu Deus. Então se levantaram sobre os degraus dos levitas Jesua e Bani e Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Beni e Kenani, e clamaram com voz alta ao Senhor seu Deus. Então os levitas Jesua e Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus para todo o sempre. E bendito seja o teu glorioso nome, o qual é exaltado acima de toda bênção e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e todas as coisas que nela estão, os mares e tudo que nele está. E tu a todos preservas. E o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe deste o nome de Abraão, e achaste o seu coração fiel diante de ti. E com ele fizeste um pacto para dares a sua semente a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, e cumpriste as tuas palavras, porque tu és justo,
e viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e maravilhas sobre Faraó, e sobre todos os seus servos, e sobre todo o povo da sua terra, pois tu sabias que eles agiam soberbamente contra eles. Assim conquistaste para ti um nome, como é neste dia, e dividiste o mar diante deles, de modo que seguiram pelo meio do mar em terra seca, e os seus perseguidores lançaste tu nas profundezas como uma pedra nas águas poderosas. Além disso, tu os guiavas de dia com uma coluna de nuvem e à noite com uma coluna de fogo, para dar-los luz no caminho no qual deveriam seguir. Tu desceste também sobre o monte Sinai, e do céu falaste com eles, e deste-lhes justos juízos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos, e fizeste-lhes conhecido o teu santo Shabat, e lhes ordenaste preceitos, estatutos e leis pela mão de Moisés, o teu servo, e deste-lhes pão do céu para a sua fome, e extraíste para eles água da rocha para a sua sede, e lhes prometeste que entrassem para possuírem a terra que com juramento lhes tinha prometido dar. Todavia eles e os nossos pais agiram soberbamente e endureceram o seu pescoço, e não atentaram aos teus mandamentos. E se recusaram a obedecer, nem atentaram para as maravilhas que tu fizeste no meio deles, mas endureceram seu pescoço, e na sua rebelião indicaram um capitão para retornarem à servidão. Mas tu és um Deus pronto a perdoar, gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, e de grande bondade, e não os abandonaste. Sim, quando fizeram para si um bezerro fundido, e disseram, este é o teu Deus, que tu tirou do Egito, e tinham cometido grandes provocações. Todavia tu, nas tuas múltiplas misericórdias, não os abandonastes no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia para guiá-los no caminho, nem a coluna de fogo à noite para mostrar-lhes a luz e o caminho no qual deveriam seguir. Deste também o teu bom espírito para instruí-los, e não retiraste o teu maná da sua boca, e deste-lhes água para a sua sede. Sim, 40 anos os sustentaste no deserto, de modo que nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não incharam. Além disso, entregaste a eles reinos e nações, e dividiste-os em cantos. Assim possuíram a terra de Seom, e a terra do rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Também multiplicaste os seus filhos, como as estrelas do céu. E os trouxeste para dentro da terra, acerca da qual havias prometido aos seus pais, para que pudessem entrar para possuí-la. Assim, entraram os filhos e possuíram a terra, e tu subjugaste diante deles os habitantes da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas suas mãos com os seus reis, e o povo da terra, para que eles pudessem fazer deles como quisessem. E eles tomaram cidades fortes e uma terra gorda, e possuíram casas cheias de todos os bens, poços cavados, vinhedos e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Assim comeram e se fartaram e engordaram e se deleitaram na tua grande bondade. Todavia eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti, e lançaram as suas leis para trás das suas costas, e mataram os seus profetas que testificavam contra eles para convertê-los a ti, e cometeram grandes provocações. Por isso tu os entregaste na mão dos seus inimigos, que o atormentaram, e no tempo da sua tribulação, quando eles clamaram a ti, tu os ouvistes do céu. E de acordo com as tuas múltiplas misericórdias, deste a eles libertadores, que os salvaram da mão dos seus inimigos.
Porém, tendo alcançado o repouso, fizeram o mal novamente diante de ti. Portanto, tu os deixaste na mão dos seus inimigos, de modo que tiveram o domínio sobre eles. Todavia, quando eles retornaram e clamaram a ti, tu os ouviste do céu. E muitas vezes tu os livraste, segundo as tuas misericórdias, e testificaste contra eles, para o fazeres voltar para a tua lei. Contudo, eles agiram soberbamente e não atentaram aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais, se um homem praticar, viverá por eles. E encolheram os ombros, e endureceram o pescoço, e não quiseram ouvir. Todavia, muitos anos tu os aturaste e testificaste contra eles pelo teu espírito nos teus profetas. Contudo, eles não quiseram dar ouvidos, por isso tu os deste nas mãos dos povos das terras. Contudo, por causa das tuas grandes misericórdias, tu não os consumiste por completo, nem os abandonaste, porque tu és um Deus gracioso e misericordioso. Agora, portanto, Deus nosso, o grande, o poderoso e o terrível Deus, que guardas o pacto e a misericórdia, não permitas que toda a tribulação pareça pouca diante de ti, que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos príncipes e sobre os nossos sacerdotes, e sobre os nossos profetas, e sobre os nossos pais, e sobre todo o teu povo, desde o tempo dos reis da Assíria até neste dia. Não obstante, tu és justo em tudo que tem vindo sobre nós, pois tu tens agido retamente. Mas nós temos agido iniquamente. Tampouco têm os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, nem os nossos pais guardado a tua lei, nem atentado aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, com os quais testificaste contra eles, porquanto eles não têm te servido no seu reino e na tua grande bondade que tu lhes deste, e na vasta e gorda terra que lhes deste. Tampouco se desviaram das suas obras iníquas. Eis que somos servos neste dia, e quanto à terra que deste aos nossos pais, para dela comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos nela servos. E ela produz muito incremento aos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles têm domínio sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, como lhes apraz. E nós estamos em grande aflição. E por causa de tudo isso, fazemos um firme pacto e o escrevemos, e os nossos príncipes, levitas e sacerdotes o selam. Neemias 10. Ora, os que selaram foram Neemias, o Tirsata, o filho de Racalias, e Zedequias, e Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Adus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazéias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes, e os levitas, Jesua, o filho de Azanias, Binui dos filhos de Anadad, e Cadmiel e os seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reoba, Hassabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani, Beninu, os chefes do povo, Parós, Paat, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Razum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Messesabel, Zadok, Jadoa, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Ananias, Hassub, Haloés, Pileá, Sobeque, Reum, Hassabna, Maazéias, Iaías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baaná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos aqueles que haviam se separado dos povos das terras,
para a lei de Deus, as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas, cada um tendo conhecimento e tendo entendimento. Eles se apegaram aos seus irmãos, aos seus nobres, e entraram em uma maldição e em um juramento de andar na lei de Deus, a qual foi dada por Moisés, o servo de Deus, e de observar e praticar todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que nós não entregaríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as suas filhas para os nossos filhos. E se o povo da terra trouxessem produtos ou alguma provisão no dia do Shabat para venderem, que nós não os compraríamos deles nem no Shabat, nem no dia santo, e que nós desistiríamos do 7º ano e da cobrança de todas as dívidas. Além disso, fizemos ordenanças para nós de encarregarmos cada ano com a terça parte de 1 shekel para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a oferta contínua de alimento, para a oferta queimada contínua dos Shabats, das luas novas, para as festas marcadas e para as coisas santas e para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. E nós lançamos a sorte no meio dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para a oferta de lenha, para trazê-la à casa do nosso Deus, segundo as casas dos nossos pais, nos tempos marcados, ano após ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e para que trouxéssemos todos os anos à casa do Senhor os primeiros frutos do nosso solo, e os primeiros frutos de todos os frutos de todas as árvores, e os primogênitos dos nossos filhos, e os do nosso gado, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos, traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. E para que trouxéssemos aos sacerdotes para as câmaras da casa do nosso Deus os primeiros frutos da nossa massa e das nossas ofertas e dos frutos de toda a sorte de árvores, do vinho e do óleo e dos dízimos do nosso solo aos levitas, para que eles, os levitas, pudessem ter os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E o sacerdote, o filho de Arão, estará com os levitas, quando os levitas receberem dízimos, e os levitas trarão o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, até as câmaras, a casa do tesouro. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi trarão a oferta do grão, do vinho novo e do óleo até as câmaras, onde estão os vasos do santuário e dos sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Neemias 11. E os governantes do povo habitaram em Jerusalém. O restante do povo também lançou sorte para tirar também lançou sorte para tirar 1 de 10 para habitar em Jerusalém, a cidade santa, e 9 para habitar em outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que voluntariamente ofereceram-se para habitar em Jerusalém. Ora, estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas e os netineus, os filhos dos servos de Salomão. E em Jerusalém habitaram alguns dos filhos de Judá. E dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, o filho de Uzias, o filho de Zacarias, o filho de Amarias, o filho de Cefatias, o filho de Maalel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, o filho de Baruque, o filho de Rosé, o filho de Razaías, o filho de Adaías, o filho de Joiaribe, o filho de Zacarias, o filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez,
Perez, que habitaram em Jerusalém, foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, o filho de Mesulão, o filho de Joed, o filho de Pedaías, o filho de Colaías, filho de Maazéias, o filho de Itiel, o filho de Jesaías, e depois dele Gabai e Selai, 928. E Joel, o filho de Zicre, foi o seu supervisor, e Jodá, o filho de Senua, foi o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, o filho de Ilquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadok, o filho de Meraiote, filho de Aitube, foi o governante da casa de Deus. E os seus irmãos que fariam a obra da casa foram 822, e Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Pelalias, o filho de Anzi, o filho de Zacarias, o filho de Pazur, o filho de Malquias, e seus irmãos, chefes da família, 242, e Amazai, o filho de Azarel, filho de Azai, o filho de Mesilemote, o filho de Imer, e os seus irmãos, homens fortes e valentes, 128. E o seu supervisor foi Zabdiel, o filho de um dos grandes homens, também dos levitas, Semaías, o filho de Hassubi, o filho de Asricão, o filho de Hassabias, o filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dos chefes dos levitas. Tinham a supervisão dos negócios externos da casa de Deus. E Matanias, o filho de Mica, o filho de Zabdi, o filho de Asaf, o chefe, que iniciava as ações de graça na oração, e Baquebuquias, o segundo entre os seus irmãos, e Abda, o filho de Samua, o filho de Galau, o filho de Gedutum. Todos os levitas da cidade santa eram 284. Além disso, os porteiros, Acube, Talmon e os seus irmãos, que guardavam os portões, eram 172. E os restantes de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Porém, os netineus habitavam em Ofel, e Zia e Gispa estavam sobre os netineus. Também o supervisor dos levitas em Jerusalém era Uzi, o filho de Bani, o filho de Hassabias, o filho de Matanias, o filho de Mica. Dos filhos de Asaf, os cantores estavam sobre os negócios da casa de Deus, porque havia um mandamento do rei acerca deles, que uma certa porção deveria ser para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, o filho de Messesabel, dos filhos de Zerá, o filho de Judá, estava à mão do rei em todas as questões concernentes ao povo. E quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba, e nas suas aldeias, e em Dibon, e nas suas aldeias, e em Jacabzeel, e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nas suas aldeias, e em Ziclag, e em Mecona, nas suas aldeias, e em Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laques e nos seus campos, em Azeca e nas suas aldeias. E eles habitaram desde Berseba até o vale de Rinom. Também os filhos de Benjamim de Geba habitaram em Micmas, e Aia, e Aia, e Betel, e nas suas aldeias, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalate, em Lode e em Ono. No vale dos artesãos e dos levitas estavam divisões em Judá e em Benjamim.